Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 25 de março de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que nossas palavras iniciais sejam de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, sabendo que estamos amparados. O trabalho desta casa começa muito antes de nós chegarmos aqui. Quando cada um de nós adentra a casa de Abel Sebastião de Almeida, já é acompanhado por uma das entidades que participam desta comissão luminosa de Abel Sebastião de Almeida. E tenham certeza que neste acompanhamento, uma boa parte de nossas necessidades atuais já é verificada. Então eu vou pedir, para nós não perdermos mais tempo, que a nossa irmã Marisa faça a gentileza de ler a nossa página inicial preparatória para os nossos trabalhos. Boa noite. O título da página são Nossas Obras. Foi escrito por Espírito Emmanuel, é uma psicografia de Chico Xavier e de Carlos Bacelli, do livro Páginas da Fé. Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas, criamos, no círculo em que vivemos, pensamentos, palavras e ações que, por força da lei, reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso que a nossa língua se desarticule na exposição desvairada do sofrimento para recebermos a cooperação dos nossos vizinhos, porque, se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem, de imediato, ao nosso encontro. Por outro lado, não é necessário o nosso mergulho nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros, porque, se as nossas obras não são recomendáveis, a própria vida, na pessoa dos nossos semelhantes, nos relega a transitório abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos a curtir a provação amarga que nos restaurará o equilíbrio à maneira de remédio precioso e salutar. Não ouvides que os nossos atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal, no campo do mundo. Faze o bem e a luz sorrirá com a tua alegria. Faze o mal e a dor chorará com as tuas lágrimas. Disse Jesus, pelos frutos os conhecereis. E consoante os princípios que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós, à frente da humanidade, decretando a nossa ascensão ou a nossa queda, nossa bem-aventurança ou nossa aflição. Lindo texto, né? Uma boa reflexão para todos nós. É um bom estudo. Uma mensagem como essa já é a palestra, né? Já deixa qualquer um tranquilo, porque a mensagem o importante já foi transmitido. Bem, meus amigos, a questão das instruções dos Espíritos, no item 16 do Evangelho, no capítulo 18, ela é muito interessante.
Até porque nós vivemos numa época em que a quantidade de templos religiosos, construções dos mais diversos tipos, elas são enormes, é muita quantidade, e ao mesmo tempo a quantidade de pessoas sofrendo de suicídios, de problemas de distonias mentais graves, também é enorme. Alguma coisa está errada. Algo não está sendo feito. Estruturas são criadas, cargos são criados também. E, ao mesmo tempo, o sofrimento continua agraçando, aumentando, os problemas da alma são cada vez mais graves. Esse capítulo 18, item 16, ele toca também nesse aspecto, nos faz refletir sobre isso, nos faz refletir sobre ser e ter, nos faz refletir sobre a importância das nossas obras, que a mensagem que foi lida pela Marise contempla essa questão da importância das obras, porque é isso que no final vai valer. Não vai valer os paramentos que nós usarmos, não vai valer o local que nós frequentamos, o título que nós tivermos, se nós não tivermos obras. Nós lembramos daquele festim, o festim de bodas, que já foi trabalhado aqui, já foi estudado por nós, em que aquele rei teria aberto a possibilidade das pessoas ingressarem naquela festa de bodas, e todos estavam entrando, aparentemente todos estavam com uma indumentária adequada, e ele parou uma determinada pessoa que estava entrando e disse: você não está com a indumentária adequada. Ou seja, a gente pode, com as chaves que a doutrina espírita nos dá, interpretar esta passagem, porque aquele rei, aquela criatura que estava ali na porta fazendo uma triagem, ele viu a outra indumentária, ele viu a indumentária perispiritual. Ele enxergou mais a fundo quem era aquela pessoa, e aquela pessoa não pôde entrar. Ou seja, nós podemos enganar temporariamente com títulos, com roupas, com adornos, etc, etc. É apenas temporário. Quando nós estivermos no plano espiritual, nada disso vai valer. O que vai contar é o que nós fizermos, e fizermos pelo bem das pessoas. Então vamos adentrar aqui as instruções dos Espíritos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Ou seja, não tem outra alternativa. Ou é pela obra, ou não tem alternativa viável. Então, esse item 16 tem uma parte que diz o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, de imediato nós estamos vendo o seguinte: não adianta ficarmos apenas louvando, falando, discursando, palavras que não passam pela área do sentimento. Se nós não estivermos doando as nossas melhores energias, não adianta Senhor, Senhor, vamos louvar, se nós não temos ações no mundo prático. Então, escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Ouvir e escutar são coisas diferentes. Aqui a mensagem é: preste atenção nas mensagens. Mergulhe no cerne da mensagem. Ouvir aqui é refletir, pegarmos realmente a essência da mensagem.
Será bastante trazer a libré, que é o uniforme, vestuário, aspecto, do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então isso nos faz lembrar uma parábola, né? Que é a parábola da figueira estéril, que nós vamos ver mais adiante, que eu selecionei, e que é uma parábola também muito significativa, porque Jesus chegando numa determinada localidade, sedento, querendo, né, se alimentar, né, encontrou uma figueira, e a figueira só tinha folhas e não tinha frutos. Então ele disse, olha, ninguém mais virá aqui comer os seus frutos, e aquela figueira ela secou. Então nós vamos entrar nessa parábola para analisar um pouquinho mais isso. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela. Que frutos são esses? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Então, por isso que eu comecei a fala dizendo sobre a quantidade enorme de templos, de construções religiosas e, ao mesmo tempo, uma quantidade enorme também, cada vez aumentando mais, de pessoas com os chamados problemas da alma, com tendências suicidas, principalmente, com distonias mentais das mais variadas. Então, esta árvore do cristianismo precisa ser melhor trabalhada, precisa ser melhor adubada, para que ela possa cumprir a sua missão. Então, nós vamos falar aqui sobre a parábola da figueira estéril. Nós vemos Jesus aqui com uma figueira seca, né, com uma árvore seca, e vamos entender o que isso está, na verdade, nos transmitindo. Em diferentes oportunidades, Jesus utiliza o recurso das alegorias, nós sabemos bem disso, né, para transmitir o ensinamento moral. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. É isso que essa parábola está a nos transmitir. E aqui nós vamos ver a parábola, que está em Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22, e em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram, como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito, e tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Então Jesus, com essa parábola,
ele deu duas mensagens muito importantes. A mensagem de que é preciso ter obras, nós precisamos produzir frutos. Não adianta simplesmente nós termos uma aparência, né, se nós não tivermos o conteúdo, se nós não tivermos a essência. Nós já discutimos demais, né, que a essência se sobrepõe à forma. Absolutamente se sobrepõe, né? Então, ou seja, uma árvore frondosa apenas com folhas, sem frutos. Não adianta, é uma aparência, ela não está sendo útil. Se ela não está sendo útil, ela vai ser arrancada. Tem outras variações da parábola, também em outros evangelistas, em que Jesus, em que a pessoa que está para cortar a figueira é instada a esperar um pouco, porque aquele lavrador que está falando com ela diz: olha, dê mais um tempinho que eu vou cavar ao lado da figueira e vou adubar a terra para tentarmos ver se ela nos dá frutos. Não é? E aí o Senhor, que chegou no local, iria mandar cortar a figueira, ele dá um tempo para que seja feito aquilo e que se verifique se aquela figueira então passou a dar frutos. Então veja a oportunidade. Nós vamos tendo oportunidades para darmos frutos. Chegará um momento em que nós seremos arrancados. Mas o que é esse arrancar, né? Vamos pensar um pouco. Nós estamos num mundo de transição, né? Nós estamos passando de uma fase de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O tempo todo nós recebemos informações desse jaez. Estamos numa transição, né? Muitos não voltarão a encarnar no planeta, porque estão perdendo a oportunidade, né, de evoluírem o mínimo suficiente para aqui continuarem. Então a figueira nos mostra isso, nos mostra aquele momento em que nós acabaremos sendo cortados, né? Ou seja, a nossa possibilidade de reencarnar neste planeta vai ser eliminada e nós vamos encarnar em outros mundos mais atrasados do que o mundo nosso, que está mudando nessa transição para um mundo de regeneração. E nessa parábola, Jesus também fala da importância da fé. Aliás, em vários momentos ele fala sobre a fé. Nós não podemos nunca perder a fé e nunca deixarmos de orarmos com fé. Nós podemos alterar muito as coisas que se sucedem conosco. Então essa é a parábola da figueira estéril. E quem faz uma análise bem interessante dessa parábola é Caibar Schutel. Caibar Schutel, numa obra famosa, já bem antiga, uma clássica obra, nós temos na nossa livraria, inclusive uma edição muito mais bonita que essa minha aqui, porque essa minha edição ela é bem antiga, o papel aqui já está amarelado, mas Caibar Schutel faz uma análise de diversas parábolas, né? E entre essas, é claro, da figueira estéril. E eu peguei umas partes do que Caibar Schutel fala sobre isso. Magnífica parábola, estupendo ensinamento. Quantas lições aprendemos nestes poucos versículos do Evangelho? Se encararmos a narrativa pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma aqui faltou o N, de uma grande descarga de fluidos magnéticos, que imediatamente secaram a mesma. A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas, ao contrário, de uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos 10 leprosos e outras narradas pelos evangelhos. A figueira não dava fruto, porque sua organização celular
era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição a seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Na verdade, eu até, se estivesse escrevendo, né, porque esse texto aqui é de Caibar Schutel, eu diria apenas pelos homens, porque as instituições, elas só existem e funcionam porque os homens estão nela, os seres humanos estão nela. E quando os seres humanos não estão operando como devem, a instituição também não opera como deve. É por isso que eu sempre é forma de dizer, né? Eu falo aqui sobre aquele nosso projeto permanente do frequentador participante, né? A nossa casa é o que nós fizermos dela. Nós estamos numa instituição espírita, mas uma instituição espírita é uma organização como uma verdadeira empresa. Ela tem funções, função administrativa, tem a função financeira, ela tem uma função de divulgação, né, daquilo que é o seu core business, da divulgação doutrinária, ou seja, tem todo o aspecto de trabalhos mediúnicos. Então isso exige pessoas, exige envolvimento, exige dedicação, exige doação. Ah, mas eu vou dar dinheiro, então... Não é só isso. É isso também, é claro. A nossa instituição, ela está incrustada numa sociedade em que você compra as coisas com moeda, com dinheiro. Então, é claro que a função financeira, ela é importante. Mas o mais importante somos nós todos aqui, unidos, né? Em elos que não se soltam. Nós é que fazemos esse mecanismo acontecer. É isso que está aqui. Ou seja, é a necessidade das boas obras, né? E eu diria, pelos homens, nas instituições. Porque a instituição sem os homens não fazem nada. O que é uma empresa apenas com um maquinário? Já pararam para pensar? Você cria uma empresa, uma tecelagem, por exemplo, coloca o maquinário todo lá, sem pessoas, sem seres humanos. Ah, mas espera aí, eu vou botar um sistema de computador. Teve ser humano trabalhando no sistema de computador. Faça alguma coisa sem o ser humano. Bote aquela máquina lá e veja se vai sair alguma coisa, né? Então, ou seja, cria uma instituição religiosa e coloca nela pessoas que não estão interessadas em trabalhar. Ela não estará entregando os frutos, né, que se espera que ela entregue, como dessa árvore, como a figueira. Por isso nós estamos sempre pedindo a participação de todos. Cada um de nós aqui tem habilidades específicas. Uns têm um drive financeiro forte, estão acostumados com finanças, podem nos ajudar nessa parte financeira da casa. Outros têm uma capacidade maior para a área culinária, pode nos ajudar em várias atividades da nossa casa que utiliza esse conhecimento e essa habilidade culinária. Outros são bons na divulgação, no marketing. Precisamos muito disso. Temos um boletim, temos uma revista que está para começar. Precisamos muito de pessoas com essas características. E assim vai pela frente. Médico, para podermos atender, né, os nossos beneficiados, né, dedicar algumas horas do seu dia para isso. Isso é entregar o fruto que Jesus falou. Não adianta árvore sem fruto. Então, nesta parábola, meus irmãos, a parábola, né, a figueira encontra-se coberta de folhagem, vistosa,
porém destituída de frutos. Trata-se de uma alegoria referente às pessoas que possuem algum entendimento espiritual, explanam sobre eles, mas são incapazes de produzir frutos, isto é, de exemplificarem o que pregam. Quantos de nós aqui não conhece uma situação como essa, daquele que prega, que fala, que está sempre com alguma observação na ponta da língua, sempre com o discurso preparado, mas quando o problema aparece e é preciso que se coloque mãos à obra, aquela pessoa não a faz. Né? Quem já não teve a oportunidade, né, de conhecer esse tipo de coisa? Trata-se de um projeto que se encontra em fase de execução, mas que fracassa em razão de deficiências intrínsecas, ou seja, própria do ser humano, própria ainda da sua incapacidade, né, de evoluir o suficiente para aquilo que se espera dele. Da mesma forma, o espírito só produzirá no momento certo, depois de ter incorporado valores intelectuais e morais. São conquistas que irão produzir frutos do bem, os quais capacita a criatura a transformar-se em auxiliar do Pai, como anuncia Paulo, o apóstolo dos gentios, em sua primeira carta aos Coríntios, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3 a 9, versículos 3 a 9. A parábola da figueira estéril é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapazes de praticá-los. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Olha só isso. Simboliza também aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Não é? Todos nós podemos ser úteis. Todos nós temos habilidades e condições de praticar o bem de alguma forma. Nem que seja dando um pouco do nosso tempo para escutar um irmão, uma irmã que está num momento difícil da vida e que precisa desabafar. Nem que seja calando com aquele parente difícil que está há tanto tempo, né, exercendo uma pressão psicológica. E o que é necessário é calar, orar por ele, trabalhar por ele em oração e não chocar-se com ele. A forma de ajudar seria essa. Isso também é caridade, isso também é fazer o bem. É sacrifício, porque calar-se quando se quer falar é um sacrifício. Mas muitas vezes é aí que está o benefício que se pode fazer. Então, outra coisa, quando nós recebemos muito de nós é esperado. Ou seja, a figueira estéril, ela consumiu recursos importantes da terra. Ela era uma árvore frondosa, foram recursos minerais, foi água, e ela não estava produzindo. E nós que recebemos tantas informações, principalmente nós espíritas, o que nós estamos produzindo? Cada um de nós deve sempre avaliar isso. Eu me lembrei de um estudo que fizemos agora, quinta-feira passada, aqui na casa, às quintas-feiras nós estudamos o céu e o inferno. É uma obra muito interessante, né? E às 19 horas. E nós estamos na segunda parte desta obra. Essa obra tem duas partes. A primeira parte dela fala sobre essas teorias do inferno e do céu que tanto assustaram as pessoas ao longo dos séculos. E qual é a visão que os espíritos nos trouxeram sobre o que é o céu e o que é o inferno. E na segunda parte são as mensagens dos espíritos.
dos espíritos desencarnados. Né? Então, é muito elucidativo, principalmente para aqueles que atuam, para os evocadores, para os dialogadores, né? Para que conheçam, né, os pormenores do que aqueles espíritos trouxeram para Kardec e para tantos que trabalharam com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas naquela época e que gerou esse livro. E nós estudamos, no capítulo dos criminosos arrependidos, a mensagem de Benoit, que veio em 1862. Benoit foi um espírito que ele se sagrou clérigo e mal utilizou, né, a sua condição, né, de religioso. Prejudicou muitas pessoas, né, nesta condição de religioso. Fez totalmente o contrário do que deveria fazer. E quando ele chegou no plano espiritual, o sofrimento foi muito grande. As perseguições daqueles que foram enganados por ele, das pessoas que ele se utilizou, porque ele se utilizava da sua condição de religioso para usufruir das criaturas, daquilo que as criaturas podiam dar para ele. Né? E aí vocês podem imaginar os problemas que ele foi, né, capitalizando. Então, ele narra com detalhes esses problemas na espiritualidade e você percebe que, quando você lê o caso de Benoit e o caso seguinte, que foi de um espírito embrutecido, com poucas luzes, você vê a diferença de tratamento, porque o primeiro tinha conhecimento, tinha informação, ele estudou, ele foi orientado, e o outro não tinha. Então, no plano espiritual, o tratamento foi diferente. Então, fica aqui essa sugestão para vocês, né, lerem essa história, lerem essa mensagem que ele trouxe, né, do Benoit, está no capítulo 6, né, do Céu e Inferno. E também fica o convite para vocês virem aqui na quinta-feira estudar conosco o Céu e Inferno. Nós já estamos na segunda parte, mas isso não é impeditivo, né? Que vocês estejam aqui e também estudem conosco essa obra tão interessante. Então, dando continuidade, meus irmãos, a figueira, cheia de folhas, assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidades de se transformar para melhor, conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem, atraindo pessoas, até multidões, em razão das habilidades pessoais que possuem. São, porém, capazes de praticar o que recomendam, porque não possuem ainda moralidade elevada, nem domínio dos assuntos que ensinam. Em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões, por se julgarem donos da verdade. Os que se aproximam deles afastam em seguida, decepcionados, por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos divulgados. O Espiritismo nos orienta como proceder nestes tempos de transformação. Olha a transformação aqui, né? Em que o homem se revela demasiadamente preocupado com as dificuldades da vida material, em detrimento da aquisição de valores espirituais. Apoia-nos na fase de transição em curso no planeta, concedendo-nos os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada do futuro. Não é?
Então nós temos que lembrar sempre essa questão da figueira secando, porque ela não estava preparada para dar os frutos que ela precisava. E como é que nós podemos estar preparados para essa humanidade regenerada do futuro? Aonde nós vamos beber as informações? No Livro dos Espíritos, na questão 625, nós temos essa explicação aqui, nós temos a resposta. Pergunta Kardec: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? O que é que os Espíritos responderam? Vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram-na por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar, eles mesmos, por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Ou seja, Jesus nos deu a bússola. Jesus nos deu o manual que nos permitirá este caminho para um mundo de regeneração e outros mundos mais evoluídos que nos esperam na nossa senda do progresso. Ou seja, não tenhamos dúvida, qualquer que seja a nossa filosofia, se ela estiver ancorada nos princípios que Jesus nos trouxe, está muito bom. Esse é o caminho. É assim que nós poderemos galgar a escada de Jacó. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhuns mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou, né? Que as queimou, que as tostou. Essa parte aqui é um alerta muito grande. Por vários momentos em que a mensagem de Cristo foi alterada por algumas pessoas. No movimento espírita nós não temos isso. Temos. E nós temos que ficar muito atentos para isso. Por isso que nós precisamos, fundamentalmente, estudarmos as obras espíritas. Nós temos que conhecer as obras espíritas. Porque, infelizmente, há muitas pessoas achando que é chegado o momento de nós mudarmos, nós adaptarmos o espiritismo para os tempos atuais.
é preciso refazer muitos dos textos, né, adaptando-os à modernidade. E aí é que está o grande perigo. Este que está dito aqui, com relação a um pouco mais, eu já li aqui, né? Aqueles maus jardineiros que resolveram moldar as ideias, moldar a árvore pelas suas ideias, talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, acabaram tornando esta árvore improdutiva. A nossa doutrina espírita, ela é uma doutrina eminentemente cristã. Então, nós temos que nunca esquecer disso. E saber também, temos que estar atentos aos movimentos que existem de mudança na doutrina espírita. E para nós estarmos atentos, e para que nós possamos ter um raciocínio, termos uma análise criteriosa sobre o que nos chega, nós temos que estudar. E estudar o Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Claro, tem muitas outras obras para estudar, tem, mas essas obras aqui é estudo permanente, é um estado permanente de aprendizado. Então, mas eu já li o Livro dos Espíritos, eu já li o Livro dos Médiuns, eu não preciso mais ler. Engano. A cada vez que nós voltamos uma leitura, como no Livro dos Espíritos, como no Livro dos Médiuns, como no Evangelho segundo o Espiritismo, coisas que nós não tínhamos parado para pensar ainda nos aparecem. Nós vamos nos aprofundando muito mais na essência, né? E é dessa essência que nós precisamos. Então, abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou, não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Jesus nos deu, como eu falei, um manual de vida, um manual ético, aplicável em toda a nossa jornada universal. E quando eu falo universal, não é só aqui na Terra. Eu vou reencarnar várias vezes na Terra, vai ser muito útil. Não, nós vamos encarnar várias vezes na Terra, vamos também encarnar em outros mundos, como já encarnamos. E este manual que Jesus nos deu é a nossa bússola em toda essa jornada. Nós não podemos perder isso de vista. A bússola para toda essa jornada. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Levemos a palavra. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças, o matagal do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem nos trouxe a mensagem do Pai
Jesus. Aonde nós encontramos tudo isso? Nos evangelhos, né? Por isso que essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a obra que nós estudamos segunda-feira, deve ser a nossa obra de cabeceira. É aquela obra de, eu vou dormir, eu vou ler alguma coisa, vou pegar uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, por acaso, porque nunca é por acaso, né? E vou ver qual é a mensagem antes de dormir. Tenho certeza que aquele por acaso é direcionado e, não raro, nós temos uma mensagem que se adapta para o nosso problema atual. Então, meus irmãos, eu fiz né? Isso aqui eu estou usando paulatinamente, né, a inteligência artificial para ver o que ela pode contribuir com a doutrina espírita, né, nos estudos de doutrina espírita. Eu pedi para que fizesse uma imagem, né, de uma árvore, né, em que tivesse o Livro dos Espíritos, né, ali na parte central, né, com todos os demais livros. Quer dizer, não ficou como eu gostaria, mas o que eu quis mostrar aqui é o seguinte: vejam, é uma árvore frondosa, né, e para que essa árvore se torne frondosa, o conhecimento, né, as informações, elas estão no Pentateuco kardeciano e na nossa prática. Nós temos que estudar, porque ali é um caminho certo para nós e temos que praticar, né? Uma casa espírita, uma instituição espírita nos dá muita oportunidade, mas não apenas a casa espírita, como eu disse, no nosso ambiente familiar. Nós temos inúmeras oportunidades de fazer o bem. Acaba que nós vamos fazer o bem muitas vezes fora do ambiente familiar. Então não nos esqueçamos, eu não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu preciso fazer o bem. Olhe dentro da família. É fácil de encontrar aonde nós poderemos fazer o bem. Se nós não quisermos sair da nossa família, porque tem muito ambiente para fazer o bem. Mas se eu estou sem saber o que eu vou fazer, olhe para a família. Ali tem muita coisa, tem muita terra para arar. E nós não estamos na família à toa. Outra coisa que nós precisamos lembrar sempre, né? Nós estamos ali para refazer relacionamentos difíceis que se estragaram ao longo de encarnações pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, ali temos que trabalhar muito, né? Nós sabemos que os nossos maus atos, eles não ficam impunes. Nós temos que nos arrepender. Nós sabemos que vamos expiar e nós temos que reparar. Então tem um tripé nisso tudo aí: o arrependimento, a expiação pelo mal que fizemos e a reparação. Quanto mais o bem nós praticarmos, mais leve vai ficar a expiação. Porque da expiação nós não escapamos. Nós podemos administrar as provas, mas a expiação não tem jeito. Então, para minorar os problemas das nossas expiações, e todos nós as temos, só tem um caminho: fazer o bem. Muito obrigado, meus irmãos. E fica aqui, aproveitando o final, né, essa sugestão para quem quiser se aprofundar, né, na interpretação das parábolas de Jesus, né, pela visão espírita. Esta obra de Caiba Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, é muito interessante.